Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu desejo que nesse dia que a paz do Senhor Jesus possa reinar em cada coração. Amém? Hoje iremos meditar na palavra do Senhor que está em Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a meditação de hoje é sobre a importância da nossa fé, a importância de sabermos para onde estamos olhando, com quem estamos caminhando, para onde anda os nossos ouvidos, para onde os nossos ouvidos estão direcionados. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós estamos firmes na rocha, que é o Senhor Jesus, pode vir vento, pode vir tempestade, mas nós não vamos nos abalar. Por isso nós temos que estar com os nossos olhos voltados para o Senhor Jesus. E esse texto, ele mostra a importância de nós estarmos com os nossos olhos fixos no Senhor Jesus. E além de estarmos com os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, temos que conhecê-lo cada vez mais. Essa primeira parte do texto aqui, ele fala que foi o próprio Jesus que chamou os discípulos para irem para outro lado. Jesus, ele havia passado o dia inteiro ensinando na beira do mar da Galileia. Ele havia falado com aquela multidão a respeito das parábolas, as parábolas da semeadura, a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da mostarda. Então, Jesus, o ensino dele era sobre parábolas. Então, naquele dia, ele passou o dia ensinando os seus discípulos a respeito do reino de Deus. E quando foi no final da tarde, Jesus, ele chama os seus discípulos para irem para o outro lado do mar da Galileia, que era na região de Gadara. E os seus discípulos obedecem a ele. Jesus fala: passemos para o outro lado. E todos os discípulos entram no barco e vai com ele. E qual que é o primeiro ensinamento? Qual que é a primeira lição que nós aprendemos com esse versículo? Que muitas vezes, quando nós estamos debaixo da direção do Senhor Jesus, nós iremos passar por tempestades, nós iremos passar por problemas. Porque muitas vezes tem pessoas que quando elas começam a seguir a Jesus, elas acham que elas não vão ter problemas. E ao contrário, o Senhor Jesus, ele nos assegura, ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se o Senhor Jesus venceu, nós também podemos vencer. E ele nos chama a termos bom ânimo, a olharmos para ele, a termos confiança nele.
porque todos nós, em dado momento da nossa vida, nós iremos passar por problemas, nós iremos passar por tempestade. A companhia de Jesus não nos isenta de problemas, não nos isenta de perseguições, não nos isenta de enfermidades, não nos isenta de perder um amigo, um ente querido. Mas o que o Senhor Jesus... Desculpa, coceira no nariz. Mas o que o Senhor Jesus ele nos assegura? Que nós iremos chegar do outro lado com Ele. E muitas vezes a tempestade na nossa vida, ela tem duas funções. Se nós estamos com o Senhor Jesus, quando acontece uma tempestade na nossa vida, ela vem para uma forma pedagógica de nos ensinar algo, para que a nossa fé ela seja aumentada. Mas se nós estamos afastados do Senhor Jesus, muitas vezes a tempestade vem para nos corrigir, para nos levarmos para a rota certa, que é estarmos no caminho que Jesus deseja que nós estejamos. Então, nós temos que nos perguntar hoje, se nós estamos passando por alguma tempestade, por alguma dificuldade. Será se essa tempestade que está acontecendo na nossa vida, será se ela foi causada por nós estarmos afastados do Senhor? Será se essa tempestade é uma forma de correção? Ou será se essa tempestade é uma forma de que Jesus esteja aumentando a nossa fé? Então nós temos que pedir a Deus sabedoria nesse dia para perguntarmos ao Senhor. Porque se for uma tempestade porque nós estamos fora da vontade do Senhor, temos que pedir para Deus nos corrigirmos, mudarmos a nossa rota, para nós agirmos de acordo com a vontade do Senhor. E se essa tempestade for porque nós estamos seguindo ao Senhor, nós temos que pedir ao Senhor força, nós temos que pedir ao Senhor fé, para continuarmos firmes, para que possamos chegar do outro lado. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é que se Jesus está no barco, nós podemos descansar, nós podemos ficar tranquilo, que nós iremos chegar do outro lado. Então os discípulos, eles estavam ansiosos, eles estavam temerosos, eles não estavam olhando para realmente quem estava no barco. E naquele momento ali, Jesus ele ficou tranquilo, pegou a sua almofada, colocou na polpa do barco e começou a descansar. E nós temos que aprender com o Senhor Jesus, aprendermos a descansarmos no Senhor Jesus. Porque se o Senhor Jesus está no barco, nós temos que agir como Ele, nós temos que ficar tranquilos, nós temos que ficar despreocupados. E nós temos que aprender a confiar nele. Muitas vezes o Senhor Jesus ele nos chama a buscarmos Ele mais, para nós termos mais confiança nele, para sabermos quem nós somos em Jesus. E nós só sabemos quem nós somos em Jesus quando nós conhecemos verdadeiramente o Senhor Jesus. Ali, naquele momento ali, os discípulos já haviam passado muito tempo com o Senhor Jesus, já haviam presenciado vários milagres com Jesus, mas ainda não conhecia realmente o Senhor Jesus, não sabia quem Ele era. E aquela tempestade ali serviu para mostrar quem era Jesus para aqueles discípulos. E muitas vezes as tempestades nas nossas vidas, elas servem para nos levarmos a Jesus, para fazermos que venhamos conhecer mais do Senhor Jesus. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós passamos a amá-lo. Quando nós amamos o Senhor Jesus, nós servimos Ele com alegria, nós obedecemos Ele por amor. E é isso que o Senhor Jesus quer de cada um de nós, que nós venhamos a conhecê-lo, saber que Ele
entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter vida, pudéssemos ser salvos, pudéssemos ser libertos do pecado. E o Senhor Jesus, ele nos mostra ali com aquele silêncio que nós temos que aprender a conhecê-lo, aprender a confiar nele. Porque quando nós confiamos no Senhor Jesus, não importa as circunstâncias que nós estejamos passando, nós temos que saber que nós iremos chegar do outro lado. Porque se Jesus está no barco, não precisa a gente olhar para as circunstâncias, não precisa nós olharmos para o vento, não precisa nós olharmos para as ondas, se o barco está enchendo. Jesus, ele quer que nós exercitamos a nossa fé para que nós cada dia mais venhamos a confiar nele, a descansar nele. E às vezes você pergunta assim, como é que nós vamos exercitar a nossa fé? Muitas vezes, quando nós passamos por uma dificuldade, é que realmente nós percebemos se nós temos fé ou não. E para termos fé, nós temos que buscar cada dia mais conhecer de Jesus através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que é que nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Nós estamos buscando conhecer mais de Deus? Ou será se nós estamos olhando para as circunstâncias? Será se nós estamos olhando para a tempestade ao nosso redor, ao invés de olharmos para Deus, ao invés de olhar quem Deus é na nossa vida, olharmos a soberania de Deus, o poder de Deus. Deus, ele tem todo o poder de mudar toda uma situação. Então, naquele momento ali, quando os discípulos eles perceberam que Jesus estava no barco, eles foram até Jesus. Então, o que nós podemos, qual que é a segunda lição? Então, muitas vezes, quando nós estamos passando por um problema, nós temos que ir até Jesus, clamar a Ele, buscar a Ele, porque Ele vai nos ouvir, Ele vai nos ajudar. Então, os discípulos, com todo aquele medo, com toda aquela ansiedade, eles foram até Jesus. E Jesus os ouviu e falou para a tempestade, aquieta-te, cala-te. O que nós podemos aprender também, qual que é a última lição desse texto? Que quando Jesus está no barco, ele é poderoso para transformar a tempestade em bonança. Se nós estamos com Jesus, nós não estaremos isentos de tempestades, de problemas, mas nós estaremos tranquilos, porque Ele vai nos ajudar a chegar do outro lado. Porque Ele quer, através dos nossos problemas, Ele quer exercitar a nossa fé para que nós passemos para um nível maior de fé, nível maior de entrega, nível maior de disponibilidade para sermos usados por Ele. Que nesse dia que se chama hoje, nós possamos confiar no Senhor Jesus, descansar nele, mudar a nossa rota, saber se nós estamos em rota contrária à vontade de Deus, nós possamos mudar de rota, buscar saber qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, pedirmos para Deus aumentar a nossa fé, para que nós possamos descansar no Senhor, que nós possamos chegar do outro lado com o Senhor Jesus, mas chegar do outro lado com o Senhor Jesus tranquilos, descansados, pegar uma almofada, assim como o Senhor Jesus pegou, e descansarmos ao seu lado, porque se nós estamos com Jesus, não tem tempestade, não tem vento,
Não tem problema que Ele não resolva, basta nós confiarmos nele. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal. Amém?